Obesidade, há quem conviva com ela desde a infância. Tem gente que experimenta anfetaminas na tentativa de diminuir muitos quilos. Há quem começa e para com a reeducação. Há aqueles que precisam de cirurgia. Tantos caminhos. Qual pode ser o seu? Para tirar as suas dúvidas, estão comigo no estúdio a nutricionista Paula Soares, o cirurgião especialista em cirurgia bariátrica, Dr. Luiz Augusto Matar. Obrigada mais uma vez. E nós temos aqui no estúdio também, a gente decidiu convidar duas histórias para te inspirar. Eu tenho aqui a Drica, a Adriana Thyssen, que é blogueira, e tem o Antônio Carrijo, e ambos, né? O Antônio Carrijo, para vocês terem uma ideia, ele emagreceu 90 quilos, né? 90 quilos. Quase duas pessoas, assim, né? Vamos fazer Seria as contas. Eu 2 vezes. Você 2 vezes. A Drica, né? Vou te chamar de Drica, ela 26. perdeu 26... Perdeu não, mandou embora de vez. 26 quilos. Eu vou começar com você, Adriana. Quando você decidiu? Você me contou que desde pequena convive com obesidade. Sim, Teve uma sim. alimentação, assim, né? Daquelas não muito saudáveis. Muita massa, tudo pode. Muito pão, tudo pode. Quando veio a decisão? Ela é recente, Eu já né? casei obesa com 100 quilos e as tentativas para engravidar me fizeram, sempre as tentativas foram frustradas e eu comecei a comer mais doce do que eu já era acostumada. Quando eu olhei, já estava com 107 quilos e quase 37 Qual a anos. idade? 37 anos. 37. Eu levantei, tirei foto de frente, de costa, olhei, assustei e falei, eu vou começar. Então, em casa, sozinha, eu dei uma diminuída drástica nos carboidratos. Fiz uma semana em casa, deu certo, pedi 3.600 na primeira semana e parti para academia. Ali eu comecei, mesmo gordinha, eu fui com dificuldade de andar em esteira e eu comecei ali. É difícil, não é? Não, Mas foi fácil. É, porque é fato, tem dificuldade mesmo, né? Eu acho que vocês enfrentam isso muito no consultório. Com certeza, né? O paciente que está sempre à busca da perda de peso, ele tem uma dificuldade de lidar com o alimento, porque muitas das vezes ele pensa que ele precisa se restringir da alimentação, né? E nem sempre é isso, ele precisa reeducar o hábito, que eu sempre falo, ele tem que aprender a comer de tudo, mas não dá para comer todos os dias o que a gente gosta, então a gente tem que basear na frequência e na quantidade, né? Como que eu vou colocar isso no meu plano alimentar? E quando resolver mudar o hábito, o mais importante, ele tem que gostar de fazer isso. Ele não pode se sentir numa obrigação, né? Eu tenho que fazer porque eu estou na busca da perda de peso. E nessa busca, claro que você deve ter enfrentado muitas pedrinhas, né? Muita vontade, às vezes, de desistir. Como é que você não parou? Dessa vez eu decidi não parar. Eu comecei mesmo com o pé direito e eu usei uma rede social para postar minha alimentação e ali buscar dicas de receita, de apoio psicológico de pessoas que conseguiram. Se elas conseguiram, por que que eu não vou conseguir? Eu tenho tudo isso, eu tenho uma determinação muito grande. Eu liguei o botão on e eu fui. Seguiu em frente, eu fui. Porque você é maior do que isso, Muito né? mais. Uma proposta que eu fiz para mim, que deu muito certo, foi toda semana postar minha perda de peso. Então, eu não me roubava no final de semana, se eu saía um pouquinho da dieta, na segunda e na terça eu corria atrás do prejuízo e postava um resultado positivo. Isso é bacana. A gente até já falou aqui no Bem Viver, vocês já devem ter acompanhado, do diário alimentar, né? Isso é importante. Fotografia do prato. Isso, Fotografia do prato. Porque o paciente, ele consegue visualizar aonde ele está errando e consegue corrigir aquele ponto, né? E ele vê, opa, isso aqui eu já fiz, então eu preciso corrigir para não repetir novamente, porque isso me descompensa. Agora, uma coisa importante que a Adriana fez, e acho que isso tem que servir de exemplo para muita gente, é o seguinte, essa reeducação, muitas vezes quando a pessoa está muito acima do peso, a perda de peso é lenta e isso é um pouco desanimadora. Então você percebe que a Adriana ela foi um pouco radical nesse início, 3,6 quilos em uma semana, ela perdeu bastante. Isso é animador, isso faz ela continuar querendo mais. Né? Então precisa esse início, quando tomou a decisão, realmente essa dieta tem que ser levada muito a sério. Fim de semana não existe, tem que ser levado muito a sério. Aí você vai chegar num ponto onde você vai perder o que você quer, o necessário, aí dá para se reeducar com mais tranquilidade. Vai com mais calma. O Carrijo, né, eu conheço a história dele, são 90 quilos e uma luta há muitos anos para fazer com que a reeducação alimentar e os exercícios sejam constantes. O Carrijo foi um dos primeiros, praticamente, né, quando surgiu a cirurgia bariátrica, a enfrentar essa alternativa, né, Carrijo? Sim, eu fui a terceira pessoa a fazer cirurgia aqui na cidade de Uberlândia e encarei com muita tranquilidade. Primeiramente, eu admiti que eu era impotente perante a comida. Eu não conseguia vencer aí os desafios. Tantas dietas que foram feitas, milagres, o efeito sanfona vai e volta.
foi aí que eu decidi, por que esperar mais um feriado, por que esperar mais um Natal, um Ano Novo, uma Páscoa? Eu resolvi fazer 18 de dezembro de 2001, primeiro na véspera de um Natal. Foi o pior Natal da minha vida, hoje eu falo que foi o melhor, porque foi ali que eu mudei de vida. Então eu acho que é determinação. Eu sempre falo que o homem pode e deve superar seus limites, basta querer. Você tem que buscar a felicidade está dentro de você. Você tem que enfrentar ela. Você tem altos e baixos, mas você tem que enfrentar. E hoje, realmente, eu tenho uma convicção, se eu tivesse tantas informações como hoje nós temos, eu deveria talvez até repensar. Cirurgia é importante, sim, porque eu já estava no fundo do poço. Mas, graças a Deus, com a ajuda de profissionais. E você tem que procurar os profissionais. Você tem que procurar psicólogo, nutricionista, cirurgião, todos os profissionais, principalmente educador físico. Porque você é impotente perante a comida. E eu absorvi isso comigo. Mas você hoje tem uma boa relação com a comida? Você está aprendendo? Mônica, eu não vou mentir, porque mentira tem perna curta. Eu tenho 11 anos, 12 anos já que eu fiz a cirurgia, e eu tive várias perdas, né? E vários ganhos. Eu sempre falo que a lua de mel da minha cirurgia foi 1 ano e meio. Foi tranquilo, eu emagreci, porque a cirurgia te dá essa tranquilidade. Emagreci aí 90 quilos. De repente, parei de emagrecer e comecei a engordar. Aí me olhei, poxa vida, por que tanto esse esforço? Será que não valeu a pena? E voltei a engordar, já tinha engordado já 10 quilos. E aí que eu tomei a vergonha na cara e enfrentei. Não, eu não vou ser mais obeso. E busquei a ajuda dos profissionais. E aí, a partir daí, a minha luta é constante. É constante. É assim com você também, né, Adriana? Sim. E você tem muitos seguidores, você tem muitas pessoas que se inspiram. Muita gente pedindo ajuda. Muita gente pedindo ajuda, Como foi? Me passa essa dieta. Eu falo, eu nem tenho dieta para passar. Eu simplesmente apaixonada por um prato colorido, legumes cozidos no vapor. Como você aprendeu? Porque não era muito comum para você isso. Como é que você aprendeu a saborear? Porque tem gente que faz cara feia e não consegue mesmo. Eu sempre gostei de verdura. Eu tenho essa facilidade de não achar nada ruim. Mas eu acho muito bonito, aquele prato fica fácil, é fácil de cozinhar, é mais fácil do que um prato mais sofisticado. E não que quem está de dieta come ruim. De forma Na alguma. internet a gente aprende umas dicas. O Aqui meu no Bem ponto Viver? fraco era o doce. O açúcar era a minha perdição. E ali a gente aprende umas receitinhas muito legal que dá para Aqui no Bem compartilhar. Viver também a gente passa muitas receitinhas, viu? Paula e Luiz Augusto, eu tenho aqui de Juiz de Fora, o Bruno Bom Tempo, começando aqui com as nossas dúvidas, né? Após perder peso, um obeso pode desenvolver algum tipo de transtorno alimentar ou até mesmo se preocupar com a volta desse peso? A gente estava comentando aqui nos bastidores, né? Existe uma discussão muito grande, inclusive em congressos, sobre troca de compulsões, né? Então, muitas vezes o paciente é obeso porque ele tem uma compulsão alimentar. E quando você faz uma cirurgia, você tira essa opção de compulsão dele e ele vai teoricamente, desviar para outras compulsões. Isso não está muito bem claro ainda no meio científico. O que a gente percebe é o seguinte, essa pessoa que ela era obesa, ela tem uma dificuldade de lidar com sentimentos, com emoções e tudo mais, e muitas vezes desconta na alimentação. Então, a parte psicológica tem que ser muito bem tratada. Tanto para ele não desenvolver essas novas compulsões por outras coisas, mas também para ele conseguir se manter magro. O Carrillo deu esse exemplo. Ele voltou a ganhar peso e precisou procurar ajuda de profissionais. O psicólogo é muito importante nessa hora, né, para você aprender a lidar com isso. E tem muita gente que culpa a obesidade, né? Culpa a obesidade. A primeira coisa é aceitar, né, como que ele está. E muitas das vezes, por ele se cobrar muito, ele não consegue aceitar. Às vezes o peso não está na perda que ele desejaria, né? Por isso o acompanhamento multiprofissional é tão importante para o paciente, não só que fez a cirurgia, mas um paciente obeso que está nesse processo de perda de peso. Eu acho que quando a gente considera a obesidade como doença, fica fácil de tratar, né? Qualquer tipo de patologia. Eu acho que um dos grandes papéis é você admitir que é impotente. E aí buscar ajuda dos profissionais. E temos hoje, como você falou, o programa Bem Viver, todos sábados traz informações. Eu ganhei meu dia. Eu acho que é isso que a gente tem. Como acabou de falar a Adriana, as redes sociais, então tem muita ajuda. Então, basta você querer mudar. Mudar é difícil. E ter essa Basta força. querer a força de vontade. É essa força que eu quero passar hoje para muita gente que nos escreveu, né, tanto pelas redes sociais como por e-mail, pedindo essa ajuda. E você terá essa ajuda, mas também depende de você.